Nessa aula vamos trabalhar com manipulação de data e hora. As datas são representadas por objetos do tipo date e manipuladas por objetos do tipo calendar. Então, nessa aula, crie uma classe chamada datas com o método main. E o importante é saber que todo tempo em Java é representado em milissegundos com o tipo long. E esse tempo ele é medido a partir de 1º de janeiro de 1970. Esse seria o tempo zero. Uma data ela é a representação de um tempo. Tá? Então, um tempo ele é composto por ano, por mês, pelo dia atual, pela hora atual, pelo minuto atual, pelo segundo atual, pelo milissegundo atual. E o seu computador ele tem a informação de qual é esse tempo atual. E você pode recuperar essa informação em milissegundos através do método currentTimeMiles da classe System. Se você imprimir esse valor, você vai ter quantos milissegundos tem agora, desde 1º de janeiro de 1970. Então, de 1970, de 1º de janeiro de 1970 até agora, nesse momento que eu estou fazendo o curso, nós temos essa quantidade de milissegundos. Né? Temos aí 1 trilhão e tantos milissegundos. E para a gente criar uma data, um objeto do tipo date? Você chama o método construtor dele vazio, essa é uma maneira. Isso aqui vai retornar a data atual. Lembre-se sempre de importar a classe. Tá? Então, date é um objeto, é uma classe do pacote Java Util. Essa aqui é a data atual do seu sistema. E ela está representada agora num formato string para você, olha aí. Né? Então, dia 2 de outubro de 2011. E aqui está a hora, o minuto e o segundo. Agora, nós temos outros métodos construtores dessa classe date. Você poderia criar uma data informando, por exemplo, a quantidade de milissegundos, seja passando diretamente a quantidade de milissegundos atual, ou, se você quiser passar na mão, né, uma outra quantidade, então vou colocar aqui 1 trilhão, por exemplo. 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, esse aqui é um long. Quando é que significa essa data aqui? Então, vamos ver qual é a data representada por 1 trilhão a partir de 1º de janeiro de 1970. Então, tá aí, ó. Foi dia 8 de setembro de 2001. Perfeito. Essa classe date, ela tem alguns métodos. Na verdade, ela tem vários métodos. Mas só alguns desses métodos você deve utilizar. Quais são eles? Um método que recupera a hora atual, o tempo atual em milissegundos, que é o método getTime, que retorna exatamente a quantidade de milissegundos daquele tempo. Você tem um outro método aqui, que é o setTime, que você pode utilizar para definir um tempo em milissegundos. E você também tem um outro método que você pode utilizar, que é o método compareTo. Então, você pode utilizar esse método para comparar
essa data com uma outra data. E se essa sua data for menor do que aquela outra, ele vai te retornar um valor menor do que zero. Se forem iguais, um valor igual a zero, e se for maior, um valor maior do que zero. Vamos ver aqui esse método em funcionamento. Então tá aí. Essa data, ela é anterior à data atual. Agora, por que nós não devemos utilizar os outros métodos da classe date? Esses outros métodos, eles estão depreciados. Isso aqui significa que eles em breve estarão sendo excluídos dessa classe. Tá? Por quê? Esses aqui eram métodos de manipulação de datas que agora você deve utilizar a classe calendar. Tá? Então, por esse motivo, eu não vou apresentá-los aqui nessa aula. Até porque você, como bom programador Java, não deverá utilizá-los jamais. Então, vamos trabalhar um pouco agora com a manipulação dessas datas. Então, para manipular datas, você vai trabalhar com a classe calendar. Tá? Essa classe calendar, ela não deve ser inicializada. Por quê? Ela é uma classe abstrata. Vamos dar uma olhada aqui. É uma classe abstrata, ou seja, você não pode criar uma classe dessa com a palavra-chave new calendar. Tá? Isso aqui não é possível. Mas essa classe calendar, ela tem um método estático, que é o método getInstance. Tá? Que retorna uma instância de calendário. Então, existem vários calendários disponíveis no planeta Terra. Existem o calendário chinês, né? Você tem o calendário gregoriano, você tem vários calendários, o calendário árabe, que você pode utilizar e que eles contam os tempos de maneira diferente. Né? A maioria das pessoas no planeta Terra utiliza o calendário gregoriano. E essa é exatamente a instância de calendário retornada pela classe calendar. Tá? Você também poderia criar o calendário gregoriano através de new Gregorian calendar. Então tá aqui. Você também poderia criar dessa maneira. Ou simplesmente chamar esse método estático da classe calendar, que ele vai te retornar o Gregorian calendar. Então vou até deixar aqui essa referência para você. Joia. Uma vez que você tem o calendário em mãos, você pode inicializar um determinado tempo, uma determinada data. Você tem um método aqui, set, que define aqui o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e assim por diante. Então, eu vou criar uma data simples aqui, apenas com ano. O mês, que aí eu vou utilizar aqui uma variável da classe calendar, para pegar o mês de fevereiro. E o dia. Perfeito. Nós temos aqui uma data definida dentro do nosso calendário. Se você quiser pegar o objeto date dentro dessa classe calendar, você pode utilizar o método getTime. O getTime de calendar retorna um objeto do tipo date, enquanto que o método getTime da classe date retorna o tempo em milissegundos. Tá?
Então, vamos apresentar essa data aqui. E está aí, 12 de fevereiro de 1980. Dentro do calendário, você consegue agora recuperar algumas informações sobre a data. Por exemplo, imagina que você queira pegar ou identificar o ano daquela data. Então, você tem aqui um get, né? Esse método get, ele recebe os campos que você deseja recuperar. Então, eu quero recuperar um campo de ano. Então, vou pegar aqui na nossa classe calendar, eu vou pegar a constante year para recuperar o ano dessa data. Então, tá aí, o ano é 1980. E se a gente quiser pegar aqui o mês? Então, month. Está aqui, mês em inglês. Agora, aqui tem uma informação importante. Percebam que o mês que eu coloquei aqui foi fevereiro. E o mês que ele está retornando para a gente é o mês 1. Por quê? O mês aqui no calendário começa a ser contado a partir de 0. Então, 0 significa janeiro e 11 significa dezembro. E se eu quiser pegar agora o dia do mês? Então, seria day, certo? Não. Seria o dia do mês, porque eu posso ter o dia da semana, eu posso ter o dia do ano, né? Então, eu quero saber qual é o 56º dia do ano. Então, eu posso utilizar essa variável. Aliás, essa constante. Então, day of month vai retornar o dia do mês. E aí está, dia 12. Agora, se nós temos o método get, nós também podemos definir esses campos utilizando um método set, que é o método de definição. O método set, ele também recebe, né, qual é o campo que eu desejo alterar. Então, eu quero alterar aqui o campo minuto. E em minuto, eu quero definir aqui, por exemplo, aliás, vamos alterar direto aqui um campo de ano. Para ficar mais fácil. 1972. Altera o ano. Nesse processo de alteração, não vou imprimir nada por enquanto. E eu vou alterar também o mês. Então, basta definir o campo e o mês que eu quero. Então, eu quero definir aqui para março. Calendar.march. Nós podemos definir ou dessa forma ou o valor, lembrando sempre de contar a partir de 0. Tá? Então, janeiro, 0, fevereiro, 1, março, 2. Então, seria o valor 2 aqui. E vou alterar também o dia do mês. Day of month. Vou colocar aqui dia 25. Então, vamos ver agora quanto que vale essa nova data aqui. C.getTime, para pegar a data. Então, aí está. Modificamos aquela data
né? Modificamos o ano, o mês e o dia daquela data. Veja aí. Agora, olha só. Além dos métodos de recuperar e definir, nós também podemos limpar campos. E aqui nós temos os campos de minuto, por exemplo, aqui, ó, minuto, segundo, hora, que eu poderia limpar também. Como é que nós limpamos esses campos? Com o método clear. Aqui eu posso definir o campo que eu desejo limpar. Então, eu vou limpar o campo de minuto e o campo de segundo. Vamos ver aqui o resultado agora. E está aí, né? Limpei os campos de minuto e segundo da nossa data. Um outro método importante aqui é o método que permite a você adicionar e remover unidades aqui de tempo. Então, por exemplo, nós temos aqui o método add, que permite a você adicionar unidades de tempo. Então, você vai definir a unidade aqui. Então, eu quero aumentar os dias do mês em uma unidade. Então, se antes o dia do mês era o dia 25, agora, com mais um, vai passar a ser o dia 26. E eu também quero alterar, quero adicionar ao ano mais uma unidade também. Então, se antes era 1972, então vai passar para 1973. Então, vamos ver aqui. Eu vou gravar a data antes. Opa. Antes e depois, vamos ver. Então, tá aqui. Antes, o ano era 1972 e agora passou para 1973. E o dia era 25 e agora passou para o dia 26. E nós também podemos diminuir esses tempos. Aliás, essas unidades de tempo. Então, podemos aqui agora, o ano que era 1972 passou para 1971, porque eu diminuí um ano do meu tempo. E o dia que era o dia 25, eu diminuí um, foi para o dia 24. Então, agora você já conhece os principais métodos de manipulação de datas. Existe um último método que eu acho interessante aqui, que é o método row. Esse método row, ele aumenta ou diminui as unidades de tempo, da mesma forma que o método add, mas ele não altera tipos maiores. Como assim? O que isso significa? Vamos mostrar aqui. Eu vou utilizar o método add novamente, add só de dia. Então, nós estamos no dia... Nós estávamos no dia 25, adicionei mais um, foi para o dia 26. E se eu adicionar aqui 20 dias? Aí, olha que interessante. Nós estávamos no mês de março, no dia 25 do mês de março. Agora, nós estamos para o dia 14 de abril. Ou seja, ele pulou o mês. Ele foi adicionando, ao adicionar 20 dias,
ultrapassou o limite de dias daquele mês e entrou no próximo mês até o dia 14. Agora, o método row, ele também adiciona esses dias, mas ele não modifica a unidade de tempo superior, que seria o mês aqui. Então, nesse caso, ele continua no mês de março, mas está rodando apenas o dia aqui para a gente. Então, ele superou o dia máximo daquele mês e aí continuou a contagem no mesmo mês, sem alterar a unidade de mês, alterando só os dias. Então, você pode fazer isso com qualquer unidade de tempo, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e assim por diante. Tá? Você também pode utilizar essa unidade para diminuir o tempo, sem rolar, né? Sem rodar as unidades de tempo superior também. Então, tá aí. Agora, vamos fazer um exemplo simples, utilizando o que a gente conheceu aqui agora, que faz uma mensagem aqui, uma mensagem de saudação, né, para o usuário aqui do sistema. Então, a gente vai saudar com bom dia, se for antes de meio-dia, né? Boa tarde, se a hora atual tiver passado de meio-dia, ou boa noite, se a hora atual for superior às 18 horas. Então, vamos lá. Como é que a gente cria um objeto de manipulação de datas? Então, calendar, igual a calendar. Opa. Ponto get instance. Então, eu quero pegar a hora do dia. Como é que a gente recupera a hora de um dia? Do nosso calendário, eu pego o campo hour of day. Isso aqui vai retornar para a gente a hora no formato de int, inteiro. Agora sim, com uma estrutura condicional, a gente consegue verificar se essa hora é menor do que 12 para imprimir a mensagem de bom dia. Se a hora for maior do que 12 e menor que 18, a gente vai dar uma boa tarde para o usuário. E, por fim, se estiver passado das 18, uma boa noite. E aí está. Rodando, nós temos aqui boa tarde, né? Só para mostrar que horas são agora. Tá aí. São 13 horas. Boa tarde. Espero que você tenha gostado de trabalhar um pouquinho com datas. Na próxima aula, vamos aprender a formatar essas datas. Vejo você e até lá.